para não. Comigo que eu não duro sempre. Preciso fazer tudo, preciso ter recorde. Não é isto de um dia para o outro, não conseguimos isto porque fomos a um sítio, aprenderam-nos e disseram tens de fazer isto, isto e aquilo. Portanto é um bocadinho o errar e o acertar, o ir experimentando para ver se dá certo. Portanto é um bocadinho por aí. Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. Então neste vídeo venho-vos mostrar o que é que eu acho que é essencial para vocês levarem na vossa necessaire quando as aulas começarem. Quando eu tinha 18 anos, eu seguia algumas youtubers portuguesas, que hoje em dia até dou bastante bem com elas, e eu gostava imenso daquilo que elas faziam e pensei, por que não? E acabei por pegar numa câmera que tinha por casa e fui assim para o sótão da casa dos meus pais gravar, não contei a ninguém, mas acho que foi tentar ter a experiência para perceber como é que funcionava, e tanto quando publiquei o vídeo no YouTube não contei a ninguém, deixei tipo assim um pequeno segredo, porque assim, lá na altura não era que não fosse bem visto, mas não conhecia ninguém que fazia, então não era cool, digamos assim, então acabei por deixar aquilo um bocadinho em segredo, mas foi um bocado por isso, porque queria perceber a experiência, gostava daquilo que via do outro lado e quis tentar replicar. Neste vídeo venho-vos mostrar assim, algumas comprinhas que fiz a nível de roupa. Trouxe esta camisola de malha, mas estas camisolas de malha são assim muito fininhas. Depois ela tem assim alguns detalhes nos ombros, aqui e aqui. Sempre gostei muito do audiovisual, tanto de fotografia como de vídeo, e percebi que dali era uma porta aberta para esse mundo que eu gostava. E então comecei a explorar um bocadinho mais outros temas, ia vendo o que é que ia sendo feito, por exemplo, cá em Portugal, no Brasil, que eram também alguns criadores que eu seguia, e a partir daí fui vendo o que é que eu poderia fazer e fui começando a ganhar o gosto, ia pondo, ia tendo o feedback de algumas pessoas. E assim sucessivamente foi crescendo um bocadinho a minha comunidade, apesar de pequena na altura. Acho que foi isso que me foi fazendo continuar. Quando eu terminei a minha licenciatura, na altura até tive outras propostas de trabalho para trabalhar na área que estudei e acabei por recusar porque percebi que dali eu conseguia, de uma forma mais profissional, tornar o meu hobby no meu trabalho. E obviamente com a ajuda da Milnar, que me ajuda sempre com a parte comercial, foi super importante porque conseguimos delinear um caminho que fizesse sentido para mim, não é? E que a par com as marcas fosse cada vez mais profissional. E obviamente da minha parte, a nível do conteúdo, também foi tentar criar e produzir conteúdo que fosse o melhor daquilo que eu sabia fazer, ou seja, dar o meu melhor tanto no nível de temas que eu iria abordar, na qualidade de imagem, na edição, porque isso são tudo coisas que eu faço sozinha e que, por exemplo, se nós estivermos a falar às vezes de um programa de televisão, tem uma pessoa que edita, uma pessoa que grava, uma pessoa que pensa no conteúdo. Aqui não, aqui somos nós que fazemos tudo sozinhos e acho que isso às vezes é posto um bocadinho em xeque porque as pessoas não veem, não sabem, só aquilo que estão a ver na internet é que acham que existe. E pronto, existe todo um outro trabalho por trás que às vezes não é passado cá para fora. Por muito boa que seja a vossa câmera, se vocês não tiverem uma boa iluminação, esqueçam, não vai resultar. Aqui estamos nós, no meio de tanta mina. É muito desgastante o facto de nós sabermos que o nosso trabalho depende única e somente de nós, no sentido de, se eu não trabalhar, eu não recebo, eu não tenho dinheiro para pagar as minhas coisas. Apesar de hoje em dia as pessoas acharem que é de um estalar dos dedos que se cria não sei quantas mil pessoas a seguirem, não é bem assim, principalmente a quem começou como eu há muitos anos atrás. E na altura eu acho que a comunidade foi-se crescendo, ou porque as pessoas se identificavam de alguma maneira comigo, ou quer que fosse pela minha maneira de falar, de vestir, de estar, principalmente com os conteúdos que eu partilhava e que partilho hoje em dia, mas é um bocadinho por aí, tipo, ser muito transparente, partilhar as coisas de uma maneira que interessasse ao público que me via, então acho que foi dessa forma que eu fui começando a construir uma comunidade mais coesa. A minha primeira marca foi em 2016 e eu lembro-me que foi a La Redoute, quando fiz um pequeno vídeo com umas outras 3 amigas no YouTube. Na altura o vídeo era de festivais de verão, algo do género,
e nós precisávamos de uma marca para fazer os vários conjuntos que nós íamos sugerir e foi de facto a primeira marca que eu tive. Na altura eu fiquei lisonjeada de pensar que uma marca que eu lembro-me que a minha mãe consumia, a minha avó igual, estava a trabalhar comigo. Era na altura uma coisa um bocadinho irreal, porque não era tão comum como é hoje em dia ver pessoas a trabalhar com marcas. E acho que foi aí que eu comecei a ver, calma, isto dá para fazer alguma coisa disto, sem ser apenas o meu hobby. Na altura era tipo, um caminho muito sombrio, porque sombrio nem tanto, um bocadinho alternativo sim, um bocadinho duvidoso, porque não havia ninguém que eu conhecesse que estava a fazer este percurso de criar conteúdo online e ficar a full time nisto. Ainda assim fui para tirar uma licenciatura, etc, porque quis sempre estar assegurada, mas de facto esse foi a primeira abre-olhos, digamos assim, de ver que podia ser uma janela de oportunidades. Quem é mais provável passar um dia sem redes sociais? Ai. Eu acho que mesmo assim sou eu, que Ai, consigo sim, passar mais fácil. Eu não de todo, não é para mim, não gosto, mas eu tento, mas não gosto, nada. Se não tiver rede eu não vou. É isso, vamos começar a fazer então este vídeo. Como era um modelo de negócio completamente desconhecido, não havia ninguém, pelo menos cá em Portugal, que nós pudéssemos olhar e dizer assim, pronto, esta pessoa fez desta maneira e nós vamos tentar replicar ao nosso jeito para tentar ter o mesmo resultado. Ou seja, como não havia nada disso, nós tentámos, com aquilo que nós achávamos que ia dar certo, ir construindo. Eu acho que é por isso que resultou tão bem, porque o público que nos via reparava que estávamos a fazer aquilo com uma naturalidade, um bocadinho que não era tão comum de nós vermos ou na televisão ou noutro tipo de órgãos de comunicação, não é? Que acabou por lhes interessar. Se calhar olham para nós como se fosse uma amiga ou um amigo que podiam estar a falar facilmente na casa deles. E eu acho que foi isso que fez tão bem e por isso é que acreditam tanto na nossa opinião e naquilo que nós dizemos, precisamente por ter essa naturalidade e genuinidade que existe. Bem, vamos só assumir que eu vou estar muito emocionada a falar acerca deste assunto. Passei por muita coisa ao longo do último ano que eu nunca pensei que fosse passar e que eu acho que me fez aquilo que eu neste momento sou hoje. Eu cresci muito, mudei muito, mas eu acho que ainda bem.